Os 3 tipos de medo e como vencer. Olá, meu nome é Robson Josué. Obrigado a todos por investir tempo, energia e disposição aqui nessa vídeo. Deixa o like, se inscreve no meu canal, espalha esse vídeo para mais pessoas. Clica no sininho que você vai estar ganhando mais vídeo aí para ajudar você. Então, os 3 tipos de medo e como vencer. Então vamos lá para o primeiro tipo de medo. O primeiro tipo de medo é o medo do pavor, aonde a pessoa fica em total descontrole e totalmente apavorada com a situação. Ela fica desesperada a ponto de chorar. Esse é o medo do pavor, faz com que a pessoa venha a ter perca, ou seja, ela tem o pavor, muito medo de perder um emprego. E isso acaba acontecendo que ela perde o emprego. Tudo aquilo que você tem medo lhe sobrevém. Isso é bíblico. Aquilo que você mais teme lhe sobrevém. Então, muitas pessoas estão totalmente apavoradas, desesperadas, com medo dela. Então, quando vem essa pandemia, isso é comum que muitas pessoas entrou medo do pavor dentro delas, porque elas não sabiam o que elas estavam enfrentando, não sabiam o que elas estavam passando, não sabiam o que se passava aquilo ali. Depois do segundo ponto, do medo, do pavor, que a pessoa começa a superar o medo, ou seja, um medo de superação, digamos assim. Ela supera aquele medo, ela supera aquela situação e ela começa a aprender coisas novas com o medo. O que é coragem? Não é não ter medo, é agir apesar do medo. Coragem é agir mesmo com medo, agir apesar do medo. Isso é coragem. Então nessa vídeo para que você venha ter coragem. Apesar do medo você vai agir, é o medo que é superação. Quando a pessoa começa a superar aquele medo, um exemplo, ela tem um medo de andar de bicicleta, um exemplo. E ela vai tomar uma atitude, uma ação positiva apesar do medo, vai se posicionar, vai subir na bicicleta e vai, pouco a pouco, aprendendo com aquela situação, superando e perdendo aquele medo. Você está entendendo? De tanto ela treinar, fazer a mesma coisa, ela perde o medo de andar de bicicleta. E aí que vem o aprendizado, aí que vem a conquista da pessoa. Um exemplo, ela tem um pavor, está desesperada que vai ter uma prova de matemática. Ela está com muito medo. Está desesperada, entrou em desespero a ponto de chorar. Um exemplo. O que a pessoa faz? Ela vai para o segundo ponto, ou seja, o primeiro medo é o medo do pavor, depois é o medo de superação. Ela começa a superar aquela situação. O que ela faz? Ela começa a tomar as atitudes, apesar do medo, que é o quê? Estudar e tentar fazer a tal da conta da matemática. E ali ela vai perdendo o medo, vai superando aquela dificuldade, vai superando aquele problema, vai superando aquela situação e vai aprendendo aquilo, Então ela vai superando tudo isso. E depois, o outro medo é o medo do alerta. Ou seja, ela vai para tocar uma lâmpada, mas uma coisa diz na mente dela. Alerta ela. Ó, você não pode trocar a lâmpada e tocar na lata, senão você vai tomar choque. Você está entendendo? Uma coisa alerta ela. Ela vai andar de carro, por exemplo. Ela tem um pouco de medo, mas uma coisa alerta ela para ela não correr muito, que isso é perigoso. Então, o medo, a pessoa tem um pouco de medo, isso é bom, isso é maravilhoso, porque protege ela. A pessoa, vou pular nesse rio. Bom, mas para aí, é uma coisa alerta ela. Você não pode pular no rio, porque você não sabe nadar. Você está entendendo? Então é uma coisa boa que alerta ela. Então é o medo alerta. O primeiro medo é o medo do pavor. A pessoa entra em desespero e tal. Depois é o medo da superação, que a pessoa começa a superar aquele medo. E depois é o medo do alerta. Sempre tem uma coisa que alerta ela. Você está entendendo? Sempre tem uma coisa que alerta aquela pessoa. Então, para não perder o emprego, é bom ela ter um pouco de medo. Então ela, bom, eu tenho que me empenhar, eu tenho que me corrigir, porque eu tenho medo de perder aquele emprego, medo de perder aquele salário bom. Então ela vai ter um alerta, alguma coisa vai alertar ela. E isso é bom.
a gente ter o medo do alerta. Então, veja que tudo isso se encaixa na nossa vida. Então, existe esses 3 tipos de medo. É o medo do pavor, o medo do desespero, quando a pessoa perde o controle, fica com a mente disfuncional. O medo da superação, quando a pessoa supera os medos. E o medo alerta, quando alguma coisa alerta ela, para que ela não venha a errar. Para que ela não venha a errar, não venha a falhar. Vamos supor que ela está fazendo uma construção, um exemplo. E aí, ela vem e coloca um ferro na construção muito fininho. E vem uma coisa que alerta ela, não, esse fininho não vai suportar. Então ela tem medo de que caia tudo, então ela vai, constrói algo melhor. Ou seja, as palavras que ela fala para o filho dela também, quando ela está criando os filhos dela. Bom, eu tenho medo de falar palavras erradas que pode meu filho aprender isso, então é um alerta, então ela vai falar as palavras corretas. Ou tem medo de que machuque as outras pessoas, isso é bom. Não, tenho medo de machucar o fulano, não vou falar palavras que vai prejudicá-lo. E aí vem o medo do alerta que alerta ela. E quando que a pessoa se prejudica muito? Quando a pessoa diz, não tenho medo de nada. Isso não é bom. Não é bom a pessoa dizer que não tem medo de nada. Então imagina, está lá um buraco, um precipício, a pessoa, não, vou me atirar daqui porque eu não tenho medo. Não. Aí a pessoa já perdeu o controle. Aí já é algo que já está prejudicando ela. E isso não é bom. A pessoa, não, vou tocar aqui, eu não tenho medo de nada, vou tocar aqui no fio pelado de luz e não dá nada. E isso já é algo que já a pessoa já está errando. Aí já entra o erro. Então, o medo de forma equilibrada é bom. Então, você vai o quê? Ter um modo de superação. Imagina, é muito bacana quando você diz assim, eu superei o medo do escuro. É bacana, é legal. Eu superei um medo de perder. É legal quando você começa a superar o medo. Eu superei o medo de andar de carro, superei o medo de andar de bicicleta. Superei o medo de altura. Olha que legal, superou o medo. A pessoa superou o medo, mas não quer dizer que ela vai ser louca a ponto de se atirar da altura. Aí já entra uma coisa que é ruim. A pessoa diz, não tenho medo da altura, vai lá e se atira. Isso já não é legal, isso não é bom. Então é o equilíbrio. Então eu perdi o medo de subir em altura e a pessoa ela tem um pouco de medo ainda que faz ela se proteger, ou seja, ela se agarra nos lugares mais seguros para se proteger. Então o medo de forma equilibrada te protege, te ajuda. Você está entendendo? Um exemplo, eu tenho medo de rodar de ano, então a pessoa é um medo alerta, então, tem que estudar, senão eu vou rodar de ano. Então ela tem um pouquinho ali de medo, que é saudável, que vai ajudar ela. Ou a pessoa diz, não, tenho medo de perder meu casamento, então eu vou começar a trabalhar melhor no casamento, vou ajudar, vou dar flor, vou passear, vou ser legal, vou ser mais humilde, vou pedir perdão, vou pedir ajuda, vou retroceder, vou aprender a me moldar com a outra pessoa. E isso é legal, isso vai ajudando a pessoa a se transformar numa pessoa melhor. Ou eu tenho medo de ficar na estaca zero, de ficar sempre a mesma coisa. Aí a pessoa vai, estuda, desenvolve, trabalha, dá o melhor no trabalho para ela não perder o emprego. E não só para ela não perder o emprego, mas por prazer também. Outro vídeo eu vou falar mais sobre prazer e medo, qual é a diferença e o que ajuda nisso. Quando tu faz por prazer, é muito bacana, é muito legal, é extraordinário. Então, aprenda. Então, você aprendendo nessa vídeo os 3 tipos de medo, que eu falei 3, mas acabei falando 4, é ou não é? Dei um bônus ainda para você. Então, os tipos de medo e como superar eles. Então, grava na tua memória todos os medos que eu falei, anota aí no papel que você vai aprender a superar tudo e ser uma grande pessoa, ou ser um grande gestor, um grande líder, né? O grande líder, ele tem medo que a equipe dele não produza. Então ele vai lá, ele estuda, toma as medidas necessárias, um medo saudável, claro, né? E aí aquela equipe vai desenvolver, vai andar, vai crescer, vai evoluir. Então muito obrigado por ter investido tempo, energia e disposição aqui nessa vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, espalhe esse vídeo para mais pessoas, para ajudar as pessoas a serem transformadas, a serem moldadas, a serem renovadas. Então, tenha um pouquinho de medo aí, tenha um pouquinho de medo saudável, com equilíbrio, e aí as coisas vão andar muito melhor para você, eu tenho certeza disso. Então,
Até o próximo vídeo. Tchau.